Rick and Morty é uma série de animação estadunidense criada por Justin Roiland e Dan Harmon e exibida pelo canal Adult Swim. A série é uma comédia de ficção científica que acompanha a vida da família Smith, especialmente o avô Rick e seu neto Morty, que dão nome ao programa. As aventuras dos dois envolvem viagens no espaço, universos paralelos e muita coisa que só são possíveis nesse universo de ficção científica. A série tem 5 temporadas, sendo que as 4 primeiras estão disponíveis na Netflix e a quinta está sendo exibida atualmente na TV dos Estados Unidos. Olá, eu me chamo Duda e eu sou psicóloga. Eu ainda não tenho uma intro que nem uma blogueira, mas isso porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso. Era o... Nesse vídeo, eu vou fazer uma reação/análise do terceiro episódio da terceira temporada de Rick and Morty. Fiquem atentos, pois nesse vídeo terá spoilers da terceira temporada da série. Então, se você não quiser spoiler, você não assiste. Nessa hora, quando alguém avisa que tem spoilers, você sai ou continua assistindo sabendo que vai ter spoilers. Na verdade, esse é um dos episódios mais amados pelos fãs da série, especialmente por causa das cenas de ação. E também por causa disso. I'm Pickle Rick! Aparentemente as pessoas gostam de vegetais antropomorfizados. O episódio começa com Rick já transformado em um Pickles, logo antes da família sair para uma sessão de terapia familiar. Eu não sou especialista em terapia familiar, mas já dá pra adiantar que não é nada simples, né? Assim, tanto no episódio quanto na vida real. Então vamos começar. Anyone would do this if they could, which they can't, would be because they could, which they can't. Morty, we have to get going or we're gonna be late. Where's your grandpa? Right here, sweetie. I'm a pickle! What? Why would you Look, we're running late. We have to go. Where are you guys going? We have an appointment downtown that was set a week ago and agreed upon by everyone, including you. Oh my god, Beth. Oh, it totally slipped my mind. Jeez, oh man, I'm a pickle. I mean, I don't know if I can... Ooh, jeez. Rick, did you do this on purpose to get out of family counseling? Morty! It's okay, Beth. I understand Morty's suspicion. I've misled him before. Morty, turn me so we're making eye contact. Morty, I assure you, I would never find a way to get out of family therapy. I hope my lack of fingers doesn't prevent the perception of my air quotes. No contexto da série fica claro que o Rick só se transformou num Pickles para não participar da terapia familiar. Os motivos dele vão ser explicados no final do episódio, que a gente vai ver mais adiante. Na vida real, podem existir vários motivos para alguém não querer participar de uma sessão de terapia, especialmente terapia familiar. Então, pode ser que essa pessoa tenha medo de expor seus sentimentos, não se sinta confortável, ou só que não ache que terapia faz sentido. Pode ser que sinta que não é parte da sua responsabilidade como membro da família, ou também simplesmente acha que terapia não serve para muita coisa, o que não é verdade. Ninguém é obrigado a fazer terapias, seja ela individual ou familiar. Mas, com certeza, o engajamento, e nesse caso a presença, faz muita diferença nesse percurso, né? Nesse processo que é um processo terapêutico. No momento seguinte, a Beth, que é mãe das crianças e filha do Rick, encontra uma seringa, que o Rick diz que não faz parte, que não tem nenhuma relação com o fato de ele ter se transformado num Pickles. Isso vai surgir durante a sessão de terapia. Então a Beth leva com ela essa seringa dentro da sua bolsa e vai para a sessão de terapia com as crianças, né? Na verdade, 2 adolescentes, no caso. O que se segue no episódio alterna entre as cenas dentro do consultório, com a Beth e os filhos, e o Rick transformado num Pickles, que vai ter a sua aventura ali para conseguir sair daquela situação. Para os propósitos desse vídeo, a gente vai focar só nas cenas do consultório, cenas que acontecem na terapia, e o restante você pode conferir assistindo ao episódio. How is this even family therapy if Dad's not invited and Grandpa won't come? Yeah, and what's courageous about eating a hot dog? It's nobody's choice to be here, you knobs. The family was told to get counseling by your principal, even though it's not the family that was puffing pottery glaze in the art room and desk wetting in history class. Oh, the Smith family, minus the dad. Your patients of Dr. Wong too? Temporarily, by order of the school. Me too. How long have you all been eating poop?
have never eaten poop. Me neither. Say, where did my family get off to? Smith family, I'm Dr. Wong. Come on in. Essa pergunta da Summer faz muito sentido, porque no contexto da terapia familiar é muito importante que todos os membros, né, desse núcleo estejam presentes, mesmo que sejam pais separados ou divorciados. Ninguém é obrigado a estar na terapia familiar, né, mas é muito importante, como eu já disse anteriormente. É comum que as escolas indiquem, né, sugiram que as famílias procurem terapia. É raro, mas em alguns casos pode ser até uma exigência. Acho que é mais comum que isso aconteça nos Estados Unidos, como é o fato na série. Essa reação da mãe já mostra o quanto ela não queria estar ali, já que, na opinião dela, os problemas são dos filhos e não dela. É uma reação muito comum, especialmente na terapia de adolescentes e crianças. Mas é importante que ela consiga superar essa resistência para que ela esteja realmente presente e disposta a participar desse momento que tem um impacto muito importante para os filhos dela. E aparentemente, além de terapeuta familiar, a doutora Wong ela é especialista em coprofagia. Que bom que essas pessoas nesse universo têm aonde procurar ajuda. E a gente não tá aqui para julgar. That might be joining us. He got wrapped up in an experiment. He's a scientist, like legit, like on an intergalactic sci-fi level. His work is very... Turned himself into a pickle. Morty, Mom's talking. I'm sorry. I suppose that's a good segue into our little discipline cases here. Does Grandpa turn himself into a pickle a lot? What? No. What kind of question is that? The kind that wasn't designed to attack or hurt you in any way. Oh, Jesus Christ. Please. No, my father has never turned himself into a pickle before. He's unpredictable and eccentric. The whole family is. Speaking of which... Okay, let's open things up to the whole family, and let me ask this. Why do you think Grandpa turned himself into a pickle? Essa cena é bem fiel a como seria uma sessão de terapia na vida real. A Beth já tá com as defesas totalmente ativadas, ela já tá numa postura de tentar levar o assunto sempre para os filhos e nunca para as perguntas que são direcionadas a ela. E a forma como a terapeuta reage faz muito sentido e diz respeito, né, identifica várias questões que se apresentaram ali. Nesse caso, provavelmente, como foi indicação da escola, ela já recebeu um contato anteriormente, já sabe algumas das questões que estão acontecendo com as crianças na escola. Então, como ela já sabe de algumas questões mais pontuais, ela vai direto para o que se apresenta ali na frente dela, que é a ausência do avô. Ela faz alguns questionamentos bem abertos e quando se depara com essa resistência da mãe, ela já parte para dizer, né, já frisa que as perguntas não são direcionadas para machucar, nem para magoar, nem para afetar ou atacar a pessoa que está ali. E sim, são alguns questionamentos para tentar entender essa dinâmica familiar. Assim, conseguindo entender a família, o funcionamento da família, a vida e o ponto de vista que eles têm daquela situação, que pode ser diferente daquele que a terapeuta tá entendendo, porque a terapeuta ela tá escutando o que eles dizem e o que se apresenta ali na frente dela. I didn't say my father is perfect. I said his work is important. And she's saying what's important is that Grandpa lied to you to get out of coming here. Oh, he did not. Let's do an experiment here. I get the impression this family values science. So raise your hand if you feel certain you know what was in the syringe. Raise your hand if you know for certain the syringe does not contain anti-pickle serum. Beth, your hand did a little thing there. Do you really not see what's happening here? Tell me. Well, Dr. Wong, by the way, racist name, obviously Morty and Summer are seizing on your arbitrary pickle obsession as an end run around what was supposed to be their therapy. Oh, I think this pickle incident is a better path than any other to the heart of your family's dysfunction. I think it's possible that you and your father have a very specific dynamic. I don't think it's one that rewards emotion or vulnerability. I think it may punish them. I think it's possible that dynamic eroded your marriage and is infecting your kids with a tendency to misdirect their feelings. Mom! Both of you two. O que eu achei mais interessante de observar aqui é a resistência da mãe, a Beth. No entendimento dela, a terapia é dos filhos e ela tá ali mais como um papel regulador ou moderador, ou ela se coloca quase como se ela estivesse no mesmo lado que a terapeuta. E quando a terapeuta faz perguntas para ela,
ela sente como esse desconforto, né? Como se ela também está sendo analisada e que ela não estava esperando que ela fosse ser analisada, já que o problema era os filhos, né? O comportamento deles, a conduta na escola. E a interpretação da terapeuta já começa a identificar algumas questões que estão ali nessa relação familiar e que podem ter interferência no comportamento, né, na conduta dos filhos. O que ela está fazendo é tentando complexificar o problema e ampliando o olhar sobre essa situação, não indo tanto para o específico, que é a conduta, o comportamento na escola, e sim tentando identificar essa família como um todo. E essa atitude de olhar a família como um todo, incluindo a mãe não gosta nem um pouco. É comum que alguns pais e mães tentem terceirizar, né, esse cuidado, essa questão comportamental e emocional dos filhos para o terapeuta ou para a escola, como se não tivesse reflexo, né, não tivesse influência direta da parentalidade. O que acontece é que na maioria das vezes, se não todas, esse núcleo familiar é muito importante para as questões emocionais e comportamentais de crianças e adolescentes, não como responsáveis ou culpados pelo comportamento, mas sim como parte importante no desenvolvimento desses jovens, né, em formação. Think is in the syringe, Beth? You're the one that costs $200 an hour, you tell me. It's anti-pickle serum. Your kids think it might be anti-pickle serum. My kids pee their desks and suck on unbaked vases. They're just angry at me for divorcing their father. I never said I was angry at you. That's the point of pottery enamel huffing, Summer. You do it so you don't have to say, I'm angry at mommy out loud. Oh my god! Oh, there's pictures of people eating poop in there! It's not my job to take sides or pass judgment. Do you think when your father asks for that syringe, you could ask him... He won't have to ask for it, okay? He won't need it. He'll just make more. He doesn't need anything from anyone. You admire him for that. It's better than making your problems other people's problems. E a Beth fica cada vez mais irritada com a situação. Provavelmente porque ela está incomodada de ter que confrontar as próprias questões dela ali naquela sessão. E também se responsabilizar pela situação da família. Porque como parte da família, ela também tem responsabilidade nessas situações. Ela diz, é melhor do que fazer o seu problema ou dos outros. Já tentando se retirar do contexto desses problemas. Meio que tentando ocupar o papel de terapeuta junto com a Dra. Wong, como eu estava falando antes. Claro que no contexto da série, eles não iriam investir vários episódios acompanhando as sessões de terapia da família. Então, algumas das coisas que acontecem nessa sessão provavelmente não aconteceriam no primeiro encontro, mas sim ao longo de vários encontros com essa família. Mas ainda assim é muito fiel de como aconteceria a forma de falar ou algumas dessas relações, dessa leitura psicodinâmica, né, dessa leitura da família que a terapeuta faz, essas questões são bem fiéis a como aconteceria. É bem possível que para escrever, né, o roteiro desse episódio, eles tiveram consultoria de alguém especializado ou um dos escritores já fez muita terapia e sabe como funciona, ou já teve nesse papel de paciente. Alguma coisa nesse sentido, porque é bem parecido. Na próxima cena, o Rick, que é o avô que não estava nessa sessão, ele chega no consultório. E ele ainda tá no formato de Pickles. Se vocês não assistiram ainda a série, vocês vão precisar assistir o episódio para poder entender o que aconteceu nesse meio tempo, enquanto a família estava na sessão de terapia, o que aconteceu com o Rick, né? Mas ainda assim, mesmo se tu não assistiu, vale a pena a gente pensar nesse próximo trecho aqui. Why didn't you want to come here? Because I don't respect therapy. Because I'm a scientist. Because I invent, transform, create, and destroy for a living. And when I don't like something about the world, I change it. And I don't think going to a rented office in a strip mall to listen to some agent of averageness explain which words mean which feelings has ever helped anyone do anything. I think it's helped a lot of people get comfortable and stop panicking, which is a state of mind we value in the animals we eat, but not something I want for myself. I'm not a cow. I'm a pickle. When I feel like it. So, you asked. Rick, the only connection between your unquestionable intelligence and the sickness destroying your family is that everyone in your family, you included, use intelligence to justify sickness. You seem to alternate between viewing your own mind as an unstoppable force and as an inescapable curse. And I think it's because the only truly unapproachable concept for you is that it's your mind within your control. You chose to come here, you chose to talk, to belittle my vocation, just as you chose to become a pickle.
You are the master of your universe, and yet you are dripping with rat blood and feces, your enormous mind literally vegetating by your own hand. I have no doubt that you would be bored senseless by therapy, the same way I'm bored when I brush my teeth and wipe my ass. Because the thing about repairing, maintaining, and cleaning is, it's not an adventure. There's no way to do it so wrong you might die. It's just work. And the bottom line is, some people are okay going to work, and some people would rather die. Each of us gets to choose. That's our time. I'm going to give you guys my card and hope to hear from you again. And if you have any friends or family that eat poop and would like to stop, give them my number. Eu gosto muito dessa cena, eu acho ela genial. Claro, de novo, no contexto da série faz muito sentido que a Doutora Wong ela sabe exatamente o que falar na hora certa, do jeito certo, de um jeito poético, claro, porque é um script de uma série. Provavelmente essa fala da terapeuta não se sustentaria na vida real, dependendo de em qual momento ela falasse isso. Na série, a gente deixa passar porque é fictício. E ninguém consegue se transformar em Pickles na vida real, é claro. Mas o importante de pegar aqui é essa metáfora, né? Essa alegoria, que é o Rick chegando na terapia e o que a terapeuta interage com ele. Ele é um cientista que menospreza a psicologia como ciência, né? Então é algo muito caro para ele que a inteligência dele represente controle. E ainda que nesse contexto da série, né, nesse universo, ele seja o mais próximo de um deus na Terra que exista, ainda assim ele tá quase morrendo e coberto de sangue de rato e fezes. Dinheiro, inteligência, poder, você pode ter tudo isso e ainda assim sofrer muito. A constatação que a terapeuta faz é de que, apesar de que a inteligência dele realmente traga poder, mesmo assim, a família dele e ele estão sofrendo. O que ela identifica, e eu concordo, é que provavelmente o processo terapêutico seria muito tedioso para o Rick. Mas isso não quer dizer que não seria benéfico para ele, ainda que os resultados só sejam verificáveis no médio ou longo prazo. É que nem lavar a louça, secar e guardar. É chato, é só mais uma tarefa, mas se você não fizer, a louça vai continuar suja e vai ficar acumulando coisa na pia. E você há de concordar comigo que não importa qual o processo, como que se chega nisso, é muito melhor uma pia limpa do que uma pia suja. Então é isso que tá apontando ali. Lave a louça, escove os dentes e, assim que possível, faça terapia. Que por mais chato que possa ser esse processo, esse caminho, você vai conseguir ver os resultados e as mudanças significativas na sua vida. E bom, a partir desse episódio dava para entrar em várias outras questões filosóficas, psicológicas. Essa série, ela tem muitas dessas provocações reflexivas e filosóficas, mas que, bom, não dá tempo de entrar aqui hoje. Bom, parece que o nosso tempo acabou por hoje. Então, se tiver alguma série com cenas de terapia ou questões de saúde mental que você queira que eu comente, reaja, faça uma análise, faça uma dancinha no TikTok. Ai, água. Sei lá. Deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada em tudo. Obrigado por assistir até aqui. Como sempre, se você quiser bater um papo comigo, conversar um pouco, seja sobre esse vídeo, seja sobre outras questões, os meus contatos estão na legenda ou na descrição desse vídeo. A gente se vê por aí e até uma próxima.